conseguir compartilhar, e aí a gente vai estar tranquilo. Então, não precisa se preocupar, que o pessoal já está acostumado, e daqui a pouquinho vai entrando aí, tá? Deixa eu só ver se a gente está. Ah, legal, que vai aparecer nas o pessoal já está chegando aí, Márcia Jatariba, aí, Heloísa, o pessoal está chegando. Ô, pessoal, como sempre, nesses 2 minutinhos, quem puder já ir compartilhando com os grupos, com os amigos aqui, 2 minutinhos a gente começa, como sempre, tá? Lúcia, Edmilson já está por aí. Seja bem-vindo, pessoal, boa noite. O pessoal vai... Qual cidade você mora, Alexandre? Eu vi que é 014. Nós estamos em Pederneiras, né? O centro aqui em Pederneiras. Do lado de Bauru, entre Bauru e Jaú. Legal. Eu morei muito tempo em São José do Rio Preto. Então, você é parceiro do Oceander. Do Oceander, que virou... Você e a Estela acabaram virando parceiros aqui no Amigo do Ah, eles são maravilhosos, São fantásticos, né? São amigos muito queridos. São muito evoluídos. São muito evoluídos os dois, pelo amor de Deus. A gente faz já um tempão, toda manhã, eu brinco com a Estela que a gente faz o Bom Dia com o desenho que fala, né? Toda manhã é com eles lá, que é a parceria que nós acabamos firmando. É bom demais. São muito queridos, né? Fazem um trabalho... Sim, eu assisto o Evangelho no Lar com eles toda terça de manhã também. Maravilhoso. São especiais demais, são grandes amigos. Eles são. Bom, o pessoal acho que já está chegando, viu, Rodrigo? Opa! Pode começar, o pessoal já está todo aí, ó. O pessoal que trabalha já está chegando. Bom, gente, boa noite. Rodrigo, agora oficialmente mesmo, boa noite. Obrigado de ter aceito o convite. A gente estava falando, quem estava ao vivo aí estava escutando. A gente não se conhece pessoalmente, mas foi o Oceander que acabou falando do Rodrigo, e a gente conversou. E o Rodrigo está com a gente hoje. Então, é uma alegria. O Rodrigo está pertinho, né, Rodrigo? Pertinho. Aqui em Palmas, pertinho, do lado. Do lado. Então, é uma alegria muito grande. Eu estava falando para o Rodrigo, eu queria que você se apresentasse, né? Quando a gente conversou e falou sobre o tema, você me sugeriu alguns e a gente acabou falando, eu sempre digo que nós só arrumamos dor de cabeça, né? E, como sempre, nós vamos arrumar mais uma. Mas é um assunto, como eu disse para você, extremamente importante e acho que não só, principalmente no movimento espírita, né? A gente tem uns milímetros, uns cuidados muito grandes, olha, não fala isso, porque vai criar um problema, e acho que a gente tem que falar de todos os assuntos que são referentes ao nosso dia a dia, à nossa vida, a nossa, enfim. E política e espiritismo, por um momento, né, infelizmente nós estamos vivendo essa turbulência já há um bom tempo, mas agora com a eleição, enfim. Então, quando surgiram as possibilidades, eu te falei que esse eu acho que seria um assunto muito interessante. Já adiantando, né, como você me disse, gente, quem está assistindo, a ideia não é falar sobre política
ou defender um lado. Ou... Não vamos fundar o Partido Espírita do Brasil, não, viu? Exatamente. Então, a ideia é a gente falar da importância que é, porque nós somos seres políticos, nós dependemos disso, nós vivemos disso, enfim, está inserido na nossa realidade do dia a dia, mostrando... Inclusive nas obras, né, de Kardec, nas obras espíritas, está lá, né, a aristocracia intelecto-moral, né? A doutrina fala muito disso e nós criamos um certo... Olha, não fala, muitos assuntos, né? Olha, não fala de acordo porque tem gente que não vai gostar. Olha, não fala, mas são assuntos que nós precisamos falar. Nós falamos setembro inteiro, e acho pouco, falamos sobre suicídio, e tiveram alguns comentários nesse sentido. Nossa, mas chega de falar disso e tal. Eu acho que nós precisamos falar e falar mais. Eu acho que a gente tem falado pouco e agido pouco, né? Então, são temas que são espinhosos, a gente sabe disso, mas eu acho que todos os temas que são envolvidos com o nosso dia a dia, com as nossas necessidades, com as nossas atividades normais, são importantes. Então, por isso o tema. Então, obrigado por ter sugerido o tema. E aproveite o tempo. Então, Rodrigo, se apresente, use o tempo, fique à vontade. Eu estou aqui atrás, depois a gente só se fala no finalzinho, se aparecer alguma coisa, como a gente combinou. No finalzinho a gente deixa para algumas perguntas, tá bom? Beleza, Alexandre. Não, muito obrigado você pelo convite, fico muito feliz, né, estar aqui com vocês hoje à noite, de bater um papo, né, pessoal? Na verdade, nós vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre esse tema, como diz o Alexandre, né, espinhoso, que é a política. Quando eu dei essa palestra, há uns 5 anos atrás, lá no Centro Espírita Allan Kardec, né, de São José do Rio Preto, e depois no AELUS, né, lá também de São José do Rio Preto, meu amigo Oceander lá, cuida lá, é o seguinte, é um tema que gera polêmica, mas ao mesmo tempo as pessoas gostam, né, alguns se questionam, por que a gente está falando sobre isso? Porque misturar política com o espiritismo, né? Então, pessoal, é um tema assim que a gente precisa aprofundar mais. Como o Alexandre disse, a gente precisa conversar sobre isso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre espiritismo numa abordagem, sobre a política, numa abordagem cristã, né? Uma abordagem espírita, na visão espírita, tá certo? Bom, meu nome é Rodrigo, né? Estou atualmente em Palmas, Tocantins. Morei muito tempo em São José do Rio Preto, em Barretos, né? E lá em São José do Rio Preto, eu sou espírita de nascimento, né? Eu nasci em São Paulo, capital, fui criado na FEB, né? Na Federação Espírita do Brasil, lá, e fiz evangelização desde pequeno. Então, assim, eu sou espírita de nascença, né? Vamos dizer assim. E quando eu fui para Rio Preto, depois que eu mudei de São Paulo, né? Fui para Rio Preto, a gente começou a trabalhar mais ativamente no Centro Espírita Allan Kardec, né? Nos cursos como monitor, né? Do curso de mediunidade e na parte científica, né? Do espiritismo, que eu gosto muito. Eu sou professor universitário, sou dentista, farmacêutico, então eu gosto muito dessa parte científica da coisa, né? Exato, Zilda, temos que falar, isso mesmo. Então, desenvolvi um trabalho lá, né, de palestras em Mirassol, na região, e fico muito feliz de continuar. São José do Rio Preto, né? E fico muito feliz de continuar a mesma distância, né, aqui de Palmas, Tocantins, para vocês, tá bom? Então, ao final, se tiver alguma dúvida, a gente troca uma ideia. Eu vou fazer uma breve explanação, vou compartilhar os slides com vocês, eu montei uma apresentação bem legal para a gente discutir, tá? E aí eu vou enxergar a sua apresentação, mas aí depois, ao final, a gente troca uma ideia, tal, se alguém tiver alguma dúvida, tá? E só para fazer um preâmbulo, né? Então, o tema política é muito importante, porque ela é tratada, a política é tratada nas obras do Espiritismo. Allan Kardec fala muito sobre ela. Só que não é uma política, né? Tem que deixar claro isso, pessoal. Não é uma política partidária. Não é de direita, não é de esquerda, não é do centrão, tá? Então aqui a gente não quer abordar cores na política. Não tem cor a política espírita, tá? A gente quer abordar a política do bem, né? A política da caridade, a política do espírita sair da zona de conforto e fazer alguma coisa pela sociedade.
Bom, Kardec, ele já fala, né, da aristocracia lá de Platão, tal, que a aristocracia significa, né, em grego, o governo dos melhores, né? Aristo, melhor, né? Cracia, poder, né? Então, o poder dos melhores, quer dizer, os melhores governando. A gente vê, se vocês assistiram o filme Nosso Lar, leram a obra Nosso Lar, lá tem toda uma situação política, deu para perceber, né? Tem os ministérios, tem o governador, tem os ministros. Então, assim, a sociedade, ela precisa de uma organização. Precisa. Outra coisa, o homem não pode viver sozinho, né? Sozinho a gente não evolui. Tanto que o espiritismo, ele reza contra isso, né? O estilo do ermitão, por exemplo, que vai lá, se isola da sociedade, que acaba não tendo laços, não tendo troca, não tendo ideia, não tendo aquele feedback dos irmãos, né? Então, a política, na sua raiz, na sua concepção de palavra, ela trabalha a relação social. Ela trabalha como que nós vamos nos relacionar e como que nós vamos trabalhar em prol do outro. Infelizmente, pela nossa evolução ainda, né? Se você já leu aquele livro Brasil, Pátria do Evangelho, até eu cito ele na apresentação, era para a gente estar bem melhor, né? Vamos dizer assim, num contexto já há anos, né? Mas a gente ainda não conseguiu ter, assim, vamos dizer, o governo dos melhores, tá? E isso eu não estou falando independente de partido, hein, gente? Eu não estou falando do atual, estou falando nada disso. Estou falando, assim, que moralmente a gente precisava evoluir nesse sentido da política, né? E você imagina, olha só o que a gente está passando. Nós estamos passando uma pandemia. Claro que é uma grande provação terrena, a gente sabe muito bem disso, né? Nada é por acaso, vocês sabem muito bem disso, né? Uma pandemia de proporções mundiais e tem gente ainda desviando dinheiro, pessoas morrendo no meio de uma pandemia, a pessoa ainda está pensando, eu não estou acusando ninguém, tá, gente? Estou falando de forma geral, que é fatos, né? Que você ouve aí na mídia, que você vê contestação de valores de respiradores. Então, quer dizer, olha só, essa é uma coisa assim, um fim do mundo um negócio desse. Era a hora, né? A pandemia veio para que nós nos uníssemos, para que nós criássemos um sentimento de solidariedade tamanho que a gente se ajudasse, que a gente mudasse, que a gente se transformasse, que a gente repensasse nossos atos. Porque o Covid veio para mostrar que a gente não é nada, né? Rico, pobre, classe média, a gente não é nada. Mas ainda não aprendemos a lição. Não aprendemos. Muita gente, claro, ajudou muito nessa pandemia, né? Você vê, assim, muitas pessoas se dedicando, né? Levando comida, doando, ajudando. Que lindo isso. A gente tem que ver o lado bom também, né? Mas, entretanto, há muito ainda a se fazer. Principalmente na política. Na política. Então, pessoal, o que eu quero deixar para vocês hoje... Quem sou eu, né? Sou um simples aqui, estou batendo papo com vocês, né? Então, eu queria só deixar uma reflexão para que todos nós espíritas pudéssemos agir de forma mais contundente, né? Nessa ajuda, nesse amor ao próximo, na caridade, chamar os espíritas a praticar a verdadeira política dos melhores. E isso é lá do centro espírita, né? Desde que você trata com os irmãos, até o seu bairro, até a sua casa, até, né, a sua cidade, até o seu estado e até o seu país. Então, esse é o objetivo, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha simples que eu fiz, mas para a gente poder só seguir um norte, né? Então, vamos lá. Vamos pôr no modo apresentação.
Acho que todo mundo deve estar assistindo aí. Qualquer coisa você me fala, viu, Alexandre? Eu já projetei aqui, né? Então vamos falar do espiritismo político, uma abordagem cristã, tá certo? Bom, aí a gente se questiona, haverá alguma relação entre espiritismo e política? Né? Com certeza, né? Se você for observar do aspecto filosófico da doutrina, o espiritismo tem a ver muito com política. Como eu disse, a aristocracia é intelecto-moral, ou seja, o governo dos melhores numa sociedade justa. Né? Então, todas as cidades espirituais que existem são administradas de forma justa. Né? Espíritos mais evoluídos cuidam delas, administram quem está chegando, cuidam das pessoas, cuidam dos seus habitantes, ouvem seus cidadãos, procura fazer o melhor para cada um, sem pensar em benefício próprio. Então, um cargo político ele é muito importante porque você interfere na vida de milhares de pessoas. Quando você aceita entrar na política, né? Você, vou lá, vou candidatar a vereador, vou candidatar a deputado, né? Que nem nosso querido e evoluidíssimo doutor Bezerra de Menezes, que participou muito da política, foi um político, assim, exemplar, né? Espírita, exemplar lá, tal, ele participou, assim, da política, coisa maravilhosa. Então, a gente tem que chegar nesse ideal de sociedade. Temos que chegar um dia. Não é possível, né, que a gente não vai chegar numa sociedade mais justa por meio da política. Né? Então, não confundir visão política com visão partidária. O que acontece? Né? As pessoas começam a ter visão partidária e começam a brigar. A gente nunca viu tamanha dissolução de famílias no WhatsApp. Né? Eu tinha um WhatsApp da família muito triste, as pessoas brigando, se ofendendo, pessoas que passavam o Natal juntas, pessoas que passam assim porque não aceita a visão do outro. Então, tipo assim, o outro fala, eu sou de tal partido, eu sou de tal, mas o outro é ladrão, mas o seu também é ladrão, mas o outro... E tipo assim, aí começa a se ofender, perde amizade, perde laços familiares, fica sem falar, olha que absurdo, sem falar com parente, por causa de visão partidária. Mas será que a gente está discutindo o que é melhor para a sociedade? Será que a gente está discutindo pontos realmente assim, fulano precisa melhorar a saúde em tal ponto, fulano precisa melhorar a educação em tal ponto, isso aqui, isso aqui. Quando eu dei essa palestra a primeira vez, se vocês olharem no YouTube, né, teve espíritas que foram lá escrever assim, é isso mesmo, viva o socialismo. Não, de forma alguma. Estou falando nenhuma forma de regime, né? A gente não está falando de regime, não. Apesar da democracia que a gente vive, ainda ser uma das melhores, né? Dos regimes, menos piores da humanidade, mas a gente ainda não chegou no modelo ideal de governança. Infelizmente, todos os regimes, até hoje, ainda priorizam determinadas pessoas, né? Isso é muito triste. Porque imagina você ter a opção de salvar pessoas, de melhorar a vida, as condições das pessoas, e você não fazê-lo. Entendeu? Então, assim, gente, é terrível. A gente conhece a lei da ação e reação, né? O espiritismo, ele deixa muito claro isso. Mas nós temos que estar lá, os espíritas sempre incentivando, controlando, fiscalizando, para as coisas andarem bem. Esse é o papel do espírita. Não é entrar num partido e ficar aquela brigaiada, não é isso. É defender a justiça, independente de partido. É a justiça. Sociedade mais justa. Então, a participação do espírita na sociedade é uma participação política. Certo? Então, você participando aí, você que está no centro espírita, está ajudando, né? Ajudando as pessoas, está querendo mudar a realidade de uma comunidade, está mobilizando os outros, vai lá no prefeito e fala para ele, olha, a gente precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, vai nos vereadores. Então, isso é uma forma de participação política, sem entrar em partido, sem entrar em mérito de partido, tá certo? Estou pegando as obras, viu? Só para vocês verem, Kardec aqui, ó. O espiritismo não cria renovação social, né? Então, não é só o espiritismo que vai mudar a sociedade.
a gente tem que amadurecer, né? Então, o amadurecimento da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. A gente sabe que a gente está numa fase de transição planetária, que as coisas, né, que a vibração está mudando, e que a gente vai passar por diversas situações até a gente sair da adolescência e entrar na fase adulta. Essa que é a verdade, né? Então, olha só, pelo seu poder moralizador, suas tendências progressistas, né? Porque o espiritismo tem várias facetas, né? Pela generalidade das questões que abrange o espiritismo, é o mais apto que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, né? Por isso o espiritismo ainda é o contemporâneo desse movimento. Lembrando que a gente não é melhor que ninguém, tá? Não é mesmo, não é. Tem pessoas maravilhosas de outras doutrinas, de outras religiões, pessoas que fazem a coisa acontecer. De todas as religiões tem pessoas maravilhosas. Mas na concepção, no estudo que a gente faz, a gente tem noção mais da sociedade, noção da política. Então a política, ela permeia as obras de Kardec. Se você estudar a fundo, você vai ver que ela permeia, né? Alain Denis também, que foi outro escritor maravilhoso, que fala sobre política, escritor também espírita. Então, a política, ela faz parte do espiritismo, mas não a política partidária, lembre-se disso, né? Não é brigando com seu vizinho, brigando com o outro que vai resolver, né? Olha lá, Bezerra de Menezes já falava, né? A política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Pensando no bem da sociedade, no desenvolvimento da sociedade, isso é política. Nós, como espíritas, conscientes dos nossos deveres, nós temos que cobrar isso, nós temos que participar ativamente dessas coisas. Nós não podemos ficar, eu brinco assim, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente não pode ficar só chorando, reclamando da sociedade, reclamando da vida, reclamando do vizinho, reclamando do bairro, reclamando da rua, reclamando só de político. A gente tem que começar a arregaçar a manga, porque a sociedade, ela transforma. Então vai chegar uma hora que o ambiente, se todo mundo começar a se movimentar em prol do próximo, em prol da política, realmente visando o bem do próximo, vai criar um ambiente inóspito para a corrupção, vai criar um ambiente inóspito para roubos, para desvio de verbas, para políticos que não pensam nos outros. Então a gente vai criando um ambiente assim que a pessoa fica sem graça. Não tem como, não cabe mais. Já existem países assim. Se analisar na Terra, existem lugares que se você cometer, né, um deslize financeiro, alguma coisa, é uma vergonha para a nação. Aquela pessoa, ela é envergonhada, né? E aqui no Brasil, aparentemente, as coisas estão começando a ir nesse sentido. Porque antes era legal ser desonesto. O cara é esperto, olha lá, ó, né? Cara, hoje as pessoas estão começando a se revoltar. Fala assim, não, cara, que você roubou, que absurdo, não pode. Então, ainda bem, essa discussão política desses últimos anos, que foi muito terrível, muita briga, mas ela serviu para uma coisa, para despertar a visão política. Despertar. Sem partido, hein, pessoal? Despertar a visão política. Que o importante é fazer o bem para o próximo. Isso que é a política que, ó, Bezerra de Menezes adotava na sociedade. Ele foi vereador, prefeito, deputado, senador. Então, quer dizer, ele participou ativamente da política, né? Bom, então, ação espírita e política, né? Relacionando essas duas coisas. Os mais adiantados ajudando os outros a evoluir. Então, você, irmão, né, que tem um conhecimento mais profundo, que já pratica, assim, né? Tem a prática do bem, né? Que já, tipo, participa ativamente de ações, incentiva os irmãos, né? Nós temos, assim, pessoas que têm dificuldade ainda de saber o que fazer para ajudar. Então você, que é mais esclarecido, que tem uma visão política madura, que realmente sabe como ajudar uma comunidade,
sabe como cobrar dos órgãos, sabe como, movimentar a máquina em prol do bem, movimenta. O que você está esperando? Ajuda os irmãos que ainda estão, assim, perdidos nesse processo. Porque você vai criar ali, né, um exército do bem para que as coisas andem melhores na sociedade. Então você tem a obrigação, né, a quem mais é dado, mais será cobrado, né? Isso já é uma máxima. Então, se você tem essa capacidade, por favor, vamos movimentar, vamos ajudar a nossa sociedade, né? Então, o amor, né? O amor, eu já dei uma palestra de lei do amor. O amor é o princípio maior. Então, quando você faz política com amor, e parece que são duas coisas que não se misturam, né? Se você for analisar pela nossa sociedade, que você vê, né, no meio, essas coisas, parece que são duas coisas que não se juntam, mas se juntam sim. Então, quando você faz a política com amor, com desejo de ajudar o próximo, né, do querer bem, do agir para o bem de todos, isso muda tudo. Né? Isso transforma, isso move, isso arrasta as pessoas em prol de um bem comum. E a gente sabe, né? Quantas pessoas não têm essa coisa de arrastar as outras? Vamos fazer, bora! O exemplo, né? Eu falo que a palavra move, mas o exemplo arrasta. Então, assim, a coisa mais maravilhosa esses movimentos, né? Políticos que vão realmente para o bem comum, para ajudar as pessoas ali. Então, pessoal, se a gente ficar isolado, né? Se a gente ficar isolado nas casas espíritas, apenas orando, esperando que Deus, os bons espíritos transformem o mundo, né? Assim, vem transição planetária. Transição planetária, tá para acontecer. Desce aí, vai, aparecem os benfeitores. Me leva, sabe? Ficar esperando o plano espiritual fazer tudo, galera, não tem jeito. Nós, espíritos encarnados, a gente tem um grande poder de transformar a sociedade. Claro, com a ajuda do plano espiritual, que vai orientar, nos energizar, nos mover, se a gente estiver conectado ao alto, né? Que é isso que é o mais importante. Mas quem tem que pôr a mão na massa é quem está encarnado. A gente está encarnado. Nós estamos aqui. Vocês acham realmente que vocês reencarnaram nessa época à toa? Realmente, vocês pensam que a gente reencarnou à toa nessa época? Uma época conturbada, né? Uma época de mudanças, de mudança de geração, de pensamento, de ação, a filosofias, né? A gente vai estudando, vai mudando a nossa cabeça. Você acha que a gente reencarnou à toa? Então a gente não reencarnou à toa, galera. Cada um de vocês aí que estão me ouvindo, cada um. Então não tem menos e mais, não. Cada um de vocês tem essa missão de transformar a sociedade, de mudar o que a gente está passando, de fazer o bem ao próximo, de implantar a política do bem. Nós temos que implantar a política do bem. Mudar a vibração do planeta. Mas eu sozinho não dou conta. Começa. Aí o outro também começa, outro começa. Daqui a pouco nós somos uma multidão vibrando em prol do próximo. Então não fique esperando, não. Fique esperando milagre. Não vai acontecer milagre. Que nem o pessoal estava esperando a data final, né? Data limite do Chico Xavier. Aconteceu a data limite. E aí? O que nós vamos fazer? Mudou? Explodiu o mundo? Veio uma megasfera, né? Uma esfera, se envolveu o planeta e desintegrou o mal? Não! Né? Porque, na verdade, o mal e o bem está na gente. Nós temos, né, a semente do bem, da caridade, do amor, está na gente. Mas nós temos impulsos maus ainda. Pela nossa evolução, normal. A gente tem que começar a mexer o doce para o lado do bem. Vocês espíritas,
que tem, assim, estudo, né? Que tem informação na casa espírita, discute sobre a sociedade, discute sobre o planeta, vocês têm uma missão a mais, né? Que vocês têm conhecimento. Então começa a mudar aí na sua casa já, hoje, né? Começa a mudar hoje, já na sua casa. Pensa nisso. Então, o isolamento, pessoal, para o espiritismo não é nada evolutivo, né? Ah, eu vou viver uma encarnação de isolamento. Legal, você perdeu a encarnação, ficou lá isolado, tá bom, não fez o mal. Só que não fazer o mal e não fazer o bem é pior. Então, olha só, você deixar de fazer o bem que você está isolado é pior do que se você vivesse no meio, pelo menos, fazendo alguma coisa, aprendendo. Porque quando você faz o mal e você tem uma resposta contrária, né? Uma lição, uma dor, uma doença, tem alguma coisa, né? Que responde àquele mal que você fez, você aprende, você tem aprendizado. E geralmente você não vai fazer mais, né? E isso nas diversas encarnações, você vai diminuindo aquelas ações que você habitualmente fazia errado. Agora, você se isolar não é nada político, não é nada social. Você não vai evoluir. Você vai ficar isolado. Você e você. O que você vai aprender com você mesmo? Se você não tem contato com as pessoas, né? Então, o espiritismo não é muito fã desse tipo de filosofia de vida, né? Bom, então a adoração a Deus, né, no conceito espírita, Guido já falava, né, tem ação política dentro da sociedade. Fazer o bem e evitar o mal. Né? Então, na política, se você já fizer o bem e evitar o mal, já é uma grande coisa. E assim a gente vê claramente, né, na questão 657 do Livro dos Espíritos. Eu gosto de fundamentar bem nas obras básicas, tá? Para vocês perceberem que a política, ela anda nas obras básicas. Então, para com essa bobeira. Ai, não posso misturar política. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Tá? Então, a gente está falando da política não partidária. A gente está falando da política dos melhores para ajudar o povo, né? Então, olha só. Tem perante Deus algum mérito que se consagram à vida contemplativa? Aí, né, o Espírito responde, não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem. E são inúteis, olha a palavra. Demais, não fazer o bem já é mal, né? Então você fica ainda no vermelho a conta. Mesmo se isolando. Fala assim, eu vou me isolar, porque aí eu não vou fazer mal para ninguém. Tô de boa. Não tá de boa. Você tá deixando de fazer o bem, a sua conta corrente tá debitando. Sabe, juro? Vai comendo juro da conta corrente. Então, se você não trabalhar para ir dando saldo na sua conta, o juro... Sabe a taxa do banco? Deixa uma conta parada, a taxa do banco. Deixa lá R$10. Daqui 1 ano você vai lá. Você vai estar com quanto? Menos R$1.500. Mais ou menos isso. Então, eu comparo muito a vida a uma conta corrente. Então, mesmo que você fique isolado, não faça o mal, você não está debitando. Ficou R$10 lá, você não tirou dinheiro. Mas a taxa do banco está cobrando. Então, a taxa do banco, ó, é a taxa lá do plano espiritual. E aí, meu filho, você não vai fazer nada mesmo? Então, nós vamos debitando tua conta aqui todo mês. Em que consiste a missão, então, dos espíritos encarnados, pessoal, né? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, tá no Livro dos Espíritos já falava isso, por meios diretos e materiais. Uai, se a regra do jogo, a gente está num planeta material, nós temos que também ter coisas materiais para proporcionar coisas boas para as pessoas, não é? Entendeu? Então, além de você trabalhar o seu espírito, você tem que trabalhar com a matéria, senão a gente não teria um planeta com matéria. Tá certo, pessoal? Então, é importante que a gente use dos meios materiais para ajudar na evolução do próximo. A gente tem que usar dos meios materiais. Então, o centro espírita, né? Tem lá a doação, bonitinho. Vou pegar a doação, vou investir no centro espírita.
vou desenvolvendo, vou fazendo novos cursos, novas estruturas, vou aumentando alguma coisa. Ah, vamos fazer uma obra de caridade, vamos dar um sopão para as pessoas carentes, vamos fazer cesta básica, né, vamos vender pizza. Então, assim, você começa a adotar meios materiais para ajudar as pessoas. Tem que ser, né, pessoal? A gente é de matéria. Por enquanto, a gente está encarnado. Então, nós temos que ajudar nossos irmãos encarnados também. E no livro, né, maravilhoso, né, do Espírito Humberto de Campos, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, fala assim, né, calara-se a voz de Jesus por instantes, mais confortado, Ismael continuou. Fala, Senhor, não teríeis um meio direto de orientar a política dominante? Quer dizer, o Ismael estava cismado, ele falou assim, pô, Jesus, mais ou menos traduzindo, vai lá e fala para os políticos, né? Vamos melhorar esse troço aqui, hein? Já desde aquela época, hein? Descobrimento do Brasil, né? Vamos purificar o ambiente moral, né? Aí o que o Divino Mestre ponderou. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Jesus, né? Sabedoria master, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Então tá. Então, quer dizer, o que Jesus falou aqui? Bom, se eles continuarem assim, resumindo, eles vão se estrepar. Mais ou menos isso que Jesus falou. Eles vão se estrumicar. Só que, pessoal, a gente precisa, né, pensar nas nossas atitudes. Então, é o que eu falei. Se todos nós pensarmos, analisarmos, refletirmos a nossa própria obra, que é o que Jesus quis dizer aqui, a gente consegue melhorar. Porque aí você fala, nossa, não estou fazendo nada, né? Poderia estar ajudando mais. Eu me sinto assim todo dia. Eu fico assim, gente, nossa, essa pandemia, né? Eu poderia fazer mais, poderia ajudar mais. Eu fico pensando, eu fico me torturando assim. Sabe? Que eu poderia fazer mais, sabe? Então, se eu começar a fazer mais também, assim como todos vocês, a gente sair desse ostracismo, desse pânico, dessa coisa, e começar a fazer o bem do próximo, mais ainda, o ambiente vai ficar inóspito para pessoas que não fazem, entendeu? Então, por exemplo, um político começa a fazer coisa errada, mas a sociedade não é errada, porque está todo mundo em prol de algum objetivo maior. Então, esse político não cabe mais, sabe? Sabe meio quando o planeta exila, né, outros habitantes para outros planetas inferiores? É mais ou menos o que acontece. A sociedade começa a exilar esse tipo de comportamento. E não condenar, tá? Não é condenar a pessoa, você, ladrão, some daqui. Não. É exilar o comportamento. Então, a pessoa, ou ela entra nos eixos, ou ela não consegue viver mais na sociedade. Mas tem que se dar a oportunidade da pessoa poder mudar, né? A gente nunca sabe, pode mudar, pode melhorar, pode fazer parte do movimento do bem. Então, isso é importante. Amar e servir também, né? Do Hernani, médio Hernani, muito bonito também. Então, olha só as mensagens, né? Que compete aos jovens. Olha só as mensagens. Então, aos jovens, é a vocês que cumprirá no planeta extirpar raízes do crime, exorcizar os fantasmas da guerra, expulsar os fantasmas do racismo, né? Libertar as religiões de amarras dogmáticas, eliminar os bolsões aviltantes da miséria, extinguir a corrupção dos costumes, olha que esse livro é antigo, hein? Enobrecer a política, então é uma das missões, né? E dignificar o direito, olha que lindo isso, né? Será que a gente está fazendo? Esses jovens aqui eram a gente, tá? Nossa geração. Agora tem os outros jovens também, mas a gente não pode parar não, tá? Tem que ser jovem de espírito sempre, né? Então, pessoal, essas eram as missões. Olha que coisa linda, né? Dos espíritos que aqui estão encarnando. E aí eu fico refletindo, será que a gente está nesse caminho, gente? A gente está conseguindo fazer isso? Será que a gente está conseguindo resolver até dentro de casa nossas coisas, às vezes? Fico pensando, reflito muito também. Mas vamos lá. Aqui, né, eu pus esse recorte de jornal, né?
que entidades espíritas vão a Brasília, né? Entregam documentos contra o aborto, tal. Então, assim, brigando, né? Por defesa da vida. Então, são entidades espíritas que estão se movimentando, né? Para poder ali ajudar nesse sentido, né? E aqui, né, no livro Pão Nosso, também famoso, né? Muito utilizado em Evangelhos no Lar, né? Fala de nós e César, né? Então, em todo lugar do mundo, um homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, né? Lembra que o que é de César, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos, além de enobrecer o espírito, né? Nos dedicarmos ao próximo, a gente precisa melhorar a sociedade. Porque a César o que é de César. Então, a gente tem que respeitar as leis da sociedade. Um farol vermelho é um farol vermelho, não é para você passar. Porque você acha, você tem outra opinião. Então tem coisas que a gente tem muita opinião e são leis que a gente precisa seguir. Senão a sociedade ela se desfacela. Mas ao mesmo tempo, o que estiver ruim na sociedade, nós precisamos mudar a lei. Então, a gente precisa mudar a lei, precisa trabalhar para que as coisas entrem nos eixos. E não inferir a lei, né? Não negar a lei, não você ferir a lei, tá? Mas sim mudar. Se não tá bom para a sociedade, vamos mudar a lei. Vamos trabalhar em prol disso, de forma que a sociedade mude, né? Então, olha só, o aprendiz do evangelho, olha o que fala no livro, hein? Não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações da sociedade. Então não é falar, não, eu sou espírita, eu não mexo com isso, não. Eu não mexo com política, não. Ah, não, eu não gosto de política, né? A maioria fala, eu já falei isso, tá? Então eu faço minha culpa, eu também já falei. Ah, vou mexer com política, não gosto de política, não. Mas aí quem que gosta? Aí quem gosta é a pessoa que está lá esperando uma oportunidade para ganhar uma grana, será? E a gente que poderia estar ajudando, não está ajudando? Como é que é isso? Tá? Então, não usa o espiritismo de desculpa, não. Não usa o espiritismo de desculpa, não, para não fazer as coisas na área social, na área política. Tá? Agora, assim, não precisa usar o espiritismo, porque, por exemplo, é muito ruim, o Estado ele deve ser laico. Isso eu acredito, tá? O Estado deve ser laico. O Estado não deve pertencer a nenhuma religião. Nenhuma. Por quê? A partir do momento que você assume que o Estado tem uma religião, o que acontece? As outras religiões ficam meio assim, uai, mas e aí, a gente, como é que é, né? Será que a gente não vai ter nenhum benefício também? Você entendeu? Então, aí é misturar. O Estado ele deve ser laico, independente se o comandante é espírita, se o comandante é evangélico, se o comandante é católico, é muçulmano, independente da sua religião. Ele pode professar a religião, mas não mistura, né? Aí sim, o poder do Estado com uma determinada religião. Agora, não dê a desculpa da religião para você não participar do Estado. Olha que lindo isso, né? Então, a gente precisa realmente fazer a política do bem, a política da justiça, fazer o bem para o próximo. Precisamos. Senão a gente não vai conseguir mudar esse planeta nunca. Bom, então somente quando, através do progresso moral, o homem dominar o orgulho, né? E o egoísmo, ele poderá ampliar sua felicidade na Terra, né? Somente vai ser considerado, isso na Gênesis falava, né? Somente será possível quando todos nos considerarmos como irmãos, e não o forte e poderoso explorar e viver às custas do mais fraco. Ai, quando será, hein, gente, que a gente vai conseguir isso? Quando a gente começar a se movimentar. Essa que é a verdade. E você aí, que, por exemplo, for mais forte, trazer os fracos para o seu lado. Torná-los fortes também. Então, isso é maravilhoso. Né? Olha que bonitinho. Cachorrão intimidando o cachorrinho.
Corrupção. O que é corrupção na visão espírita, né? Qualquer ato produzido por nós será revertido contra nós mesmos e com a mesma intensidade. Ai, se os políticos soubessem disso, gente, né? E não tem só político desonesto, gente. Tem muita gente honesta no meio, tá? A gente não pode generalizar, tá bom? Mas, o que será desses políticos? Eu fico pensando. Viu milhões de reais numa época de pandemia. Pessoas morreram. Poderia, né? Sim. Tô falando estados, países, cidades, tá? Tô falando geral, independente de partido. Prestem atenção no que eu tô falando. Não tô falando de partido. Tô falando que aconteceu em todos os partidos. Todos aqui do Brasil. Todos. Cidades governadas por um, estados governados por outro. Todos. Mas ninguém pegou esse dinheiro mesmo e, tipo assim, investiu na cidade. Porque lá tem cidades que são modelos, né? Tem cidades que os prefeitos foram maravilhosos e tal. Mas, assim, a grande maioria faltou treinamento da população, faltou educação, faltou fiscalização, faltou mais leitos, né? Faltou não superfaturar respiradores. Ai, será que não tinha... A situação teria sido bem melhor? Um país tão rico como o nosso. Fico pensando. Só que, ó, a lei da ação e reação é implacável. O que Jesus falou lá. Cada um vai ser justiçado de acordo com as suas obras. Mas não é por isso que a gente tem que se isentar, tá? Não é por isso que a gente não tem que cobrar do poder público as coisas certas. Bom, então, né, há duas frentes de ação inspirando a honestidade em relação à corrupção, né? Em primeiro lugar, também a educação. Não a formal, mas a espiritual. E educação espiritual, com certeza, você sabendo da lei de ação e reação, você vai pensar duas vezes antes de fazer o ato, né? É verdade. Então, você vai pensar muito bem. Você vai falar assim, ó, eu vou pegar esse dinheiro. Mas se eu pegar esse dinheiro, um dia eu vou desencarnar. Um dia eu vou morrer. Independente da religião, todo mundo sabe que a única certeza da vida é a morte, né? Independente da religião, todo mundo sabe que existe um lugar que você pode ir não tão bom, né, não tão legal, e lugares mais legais, de acordo com as suas obras. É a conta de débito e crédito. E aí, se todo mundo pensasse nisso antes, que a gente vai morrer, eu acho que falta muito estudo, né? Eu falo assim, na nossa sociedade, da tanatologia, estudo da morte. Ninguém quer falar de morte. Nem nós espíritas, viu? A gente sabe, vou reencarnar, mas ninguém quer morrer, não. Ninguém quer, assim, estar preparado para morrer. Hoje chegou o dia do meu desencarne, que bom, né? Todo mundo tenta postergar mais um pouquinho, tá certo? Mesmo você sabendo que tem o pós-morte, tá? Então, vocês não me enganam, não. Eu também, assim, eu fico receoso, né? Você fica sempre receoso. Queria partir agora, tá bom, né? Dá mais uns anos para mim, é assim. Né? Mas se a gente tivesse essa noção que nós vamos morrer e que o bem material é apenas um meio, não é um resultado, que não é resultado eu ficar rico, é eu ter dinheiro para poder movimentar o meio em que eu vivo, né? Movimentar o comércio local, ajudar as pessoas que estão mais carentes. Então, para isso que servem os bens materiais, né? E não para acumular. Acumula lá no banco. Até esses tempos, eu vi o maior bilionário do mundo doou toda a fortuna dele. Ficou com $1 milhão lá para ele viver, tá bom? $1 milhão, pessoa com 80 anos, vai só viajar, curtir a vida, e doou $8 bilhões para obras de caridade. É isso. Por que você vai ficar acumulando dinheiro? Você vai morrer. Simples assim. E por que eu não posso deixar uma obra bonita antes de eu morrer? Antes de eu desencarnar? Aqui como sociedade, sendo que depois que eu desencarnar, vou viver em sociedade também. Eles vão precisar me aceitar, né? Dependendo da minha vibração, qual sociedade que eu vou cair. Né? Uma reflexão para a gente fazer. Em segundo, né, além da educação espiritual, é observar que todos responderemos por nossas ações quando retornarmos ao mundo espiritual.
né? Ah lá, quem está consciente, acabei de falar, será sempre o fiscal incorruptível de si mesmo. É aquele negócio, né? Se uma pessoa vem te oferecer uma propina, fala assim, ó, ninguém vai saber, tá? Aí você tem que falar assim, mas eu vou. Porque o que condena a gente é a nossa consciência. Não é Deus não, viu? Deus não fala, ó, separar aqui, né? O joio do trigo. Não, para com isso. Quem se separa é a gente. Porque passa todo aquele filme mental quando você desencarna, aí você olha e fala, nossa, que porcaria que eu fui. Aí a sua vibração. E aí você encaixa onde está a sua vibração. No filme Nosso Lar, a gente viu o André Luiz, mesmo depois de ter ido para o Nosso Lar, quando ele viu a esposa dele com outro, né, marido na vida encarnada, ficou com raiva, baixou a vibração, foi para um umbral direto de novo. Aí ele conseguiu elevar a vibração, saiu de lá de novo. Então, nós somos o nosso fiscal. Ninguém vai te condenar, não. Você, tá? E aí, eu deixo essa pergunta para vocês, né, meninos e meninas que estão me assistindo aí. E você, o que está fazendo por sua comunidade? O que está fazendo para combater a injustiça? De não deixar, né, fake news, né, que a gente briga tanto, fake news. Antes de disseminar uma fake news, reflita. Reflita se vale a pena disseminar essa fake news. Antes de passar uma notícia de alguém triste, ah, fulano traiu ciclano. Fulano fez isso com ciclano. Antes de passar essas notícias infrutíferas, pense. Passa uma notícia mais bonitinha. Passa um videozinho de cachorro sendo carinhoso. Passa uma coisa, vibração alta, para elevar a vibração do seu próximo. Uma mensagem edificante. Né? Fala um eu te amo. Fala assim, ó, lembrei de você, amigo, amiga, tô com uma saudade de você. Vamos fazer uma vídeo? Faça vídeo com seus amigos que estão longe. Hoje a gente tem tecnologia. Com essa pandemia, nós tivemos um atropelo digital. Evoluímos 10 anos. Então hoje, aí, ó, tô dando uma palestra para vocês no Brasil inteiro, à distância. Por que vocês não podem fazer isso com amigos, família, né? Aquele vozinho, aquela vozinha, aqueles tios que estão longe. Fala com eles, faz uma vídeo. Mata a saudade do pessoal. Demora não, tá bom? Pode ser tarde. Beleza, pessoal? E coloque a política do bem na sua cabeça, né? Então, eu queria deixar essa mensagem nela. Mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Então, a gente aprende ao longo dessa encarnação. Tá certo, pessoal? Queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar na tela aqui. Tá certo? Queria agradecer, pessoal. Deixar um grande abraço, né? Alexandre, você tá por aí? Ah, que bom. Vocês gostaram da palestra? Como é que foi, pessoal? O pessoal tá agradecendo, Rodrigo. E como a gente disse, né? Depois, com calma, você entra com calma para você conseguir ver todos os comentários. Você não deve ter conseguido ver muitos por conta da transmissão das imagens. Eu não vi nenhum. Mas depois tem muita gente comentando. Sim, por isso a ideia, né, Rodrigo, a gente comentou, a gente falou um pouquinho no início, e tiveram alguns mais aflorados no começo, mas nós vamos virar isso, nós vamos virar aquilo, enfim. Preocupação, gente, o tempo todo, eu acho que o Rodrigo foi muito feliz na exposição, e era essa realmente a ideia, de que não adianta. Não sei se eu posso me intrometer, Rodrigo, nesse sentido, mas o que acho que está mais do que na hora de nós, pelo menos vamos pensar no nosso núcleo, né? Nós espíritas, que já temos um certo conhecimento, muita gente falando, mas quando reencarna já tem essa consciência. Então, se nós já temos essa noção, se nós já temos essa consciência, se nós temos consciência de que os que estão cometendo todos esses delitos que nós estamos acompanhando há muito tempo. Então, por isso que não cabe aqui posição partidária, gente. Eu, desde quando eu sou criança, que eu escuto falar que nós estamos sendo roubados, e já entrou partido, mudou partido, entrou militar, saiu militar, entrou o A, entrou o B, entrou o vermelho, entrou o verde,
o laranja, o cor-de-rosa, e nós continuamos falando exatamente a mesma coisa. Então, a ideia, de maneira alguma, é nós defendermos uma bandeira política. Nunca vai ser esse, e acho que não é esse o objetivo do espírita. O que nós precisamos é entender que a política, ela faz parte, nós gostando ou não, da nossa vida, do nosso dia a dia. E de que nós temos, sim, uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Enquanto nós estivermos sentados aqui na frente do computador, assistindo palestra espírita, ou indo à missa, ou indo ao culto, reclamando de que os políticos são todos sem vergonhas, de que ninguém faz nada por ninguém, que eles só estão interessados neles mesmos, e nós não fizemos o mínimo. Alguém comentou, acho que foi a Ana que comentou, desde o achado não é roubado, desde o furar fila, desde usar gato na televisão, desde fazer internet, enfim. Gente, então não adianta nós ficarmos criticando, sentados aqui, falando que são todos os sem vergonhas, e nós fazemos essas pequenas coisas. Nós continuarmos sendo tão corruptos. Mas eu não roubo o hospital. Porque talvez você não teve oportunidade, porque você está cortando fila, porque você não está pagando imposto. Mas o imposto é caro. Mas, infelizmente, é devido. Nós não vamos brigar para mudar essa situação. Mas tudo que eu faço que vá contra o que a lei me obriga, me direciona para fazer, eu estou equivocado. Estou indo, fazendo, provavelmente, numa escala talvez menor, mas estou fazendo exatamente o que nós criticamos todos os dias, nas redes sociais, nos nossos bate-papos. E em vez de empregar força nisso, eu acho que o Rodrigo até comentou sobre isso, está mais do que na hora de nós empregarmos esse tipo de ação em coisas positivas. Vamos divulgar o bem. Mas olha, em vez de falar, não me interessa o que ele está fazendo errado. Alguém perguntou aqui, ele vai responder? Vai. E não é problema nosso. Olha que coisa boa. O que ele vai responder, nós espíritas temos já essa noção, e nós sabemos, e não é, de novo, né? Não é o falar assim, bem feito, tomara que ele sofra mesmo. Exatamente. Não, é simplesmente saber que ele vai ter consequências em relação às escolhas mal feitas em relação ao que ele está vivendo. Simples assim, gente. Então, não adianta nós ficarmos aqui, é claro que nós vamos ficar falando, mas eles lá, eu tenho nojo de política. Enquanto nós tivermos, o Rodrigo falou isso no começo do bate-papo, enquanto nós tivermos nojo de política, quem for sério, quem for correto, quem tiver boa intenção, melhor para quem não tem nojo de política, quem não tem escrúpulo, quem é desonesto. Quando nós somos maioria, lembra lá no Livro dos Espíritos, tudo isso que nós conversamos hoje, gente, o Rodrigo falou o tempo todo, tem no Livro dos Espíritos. Tem dentro da codificação o tempo inteiro. O ajudar o mais fraco é obrigação, não é caridade. Isso está lá no Livro dos Espíritos. O fazer o máximo até o limite das forças está lá na codificação. Então, enquanto nós não fizermos esse tipo de situação, não adianta ficarmos sentados, reclamando. Lá tem uma frase, tem uma passagem na doutrina que me encanta, Rodrigo, eu sempre uso isso como exemplo, de quando ele pergunta, mas por que o mal prevalece ao bem? Não, o mal não prevalece. E a resposta dos espíritos me encanta, não tanto, simplesmente porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Quando esses quiserem se fazer presente, eles vão dominar a realidade. Então, está aí o assunto da política e o espiritismo, gente. Espero que todos tenham entendido. Esse era o objetivo, Alexandre. Você matou a pau. É isso aí. É exatamente esse. E é nesse sentido, gente, que nós... Espero que isso mexa com vocês. Exatamente. Entendeu? Se incomodou, ótimo. Ótimo. Se incomodou vocês, era esse o objetivo. Ótimo. Rodrigo, obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pelo bate-papo. Espero que tenham gostado. Pessoal, se tiver mais algum questionamento, envia para a gente vai tentando responder, como sempre acaba, né? Depois eu vou entrar lá com os comentários. Beleza. O Edmilson está falando, eu vou só fazer alguns comentários no final. O Herbert fez vários comentários, tá falando,
Exatamente, mas sempre achamos que não estamos sendo desonestos, só os outros que fazem. O Edmilson está falando, o povo que faz o governo, se não mudar, nada mudará. Gente, é exatamente isso. E isso não tem nada a ver, vou repetir, nós não estamos e nem pensamos em momento algum, que é uma bobagem, uma infantilidade, né? Nós achamos que vamos convencer alguém ou mudar a opinião de alguém, e em momento algum nós falamos em partido político, muita gente confunde política com partido político, são coisas completamente distintas, muito diferentes, de que muitos se aproveitaram da política e se aproveitam, mas não é a política, como sempre, né, Rodrigo? Exato. Gente, eu vou falar de novo uma coisa muito simples. Quem são ruins, quem são desonestos, são os homens. A política, ela está ali e ela é embasada para que a sociedade desenvolva o senso moral. É que nós usamos de forma equivocada, como várias outras coisas, como nós já discutimos sobre religião, enfim. Então, não é a religião, não é a política que é errada. Quem erra, quem comete os equívocos, somos nós. Não nos esquecemos que nós já fizemos coisas muito piores, provavelmente. E adoramos fazer, né? Rodrigo, muito obrigado. Realmente, muito obrigado. O Céder falou que não conseguiu acompanhar, mas te mandou um abraço. Agradecendo você estar com a gente também, tá bom? E que tenhamos outras oportunidades. Gente, boa noite. Só lembrando, claro. Só lembrando, gente, amanhã está passando aí, nós temos estudo de justiça. Como nunca é coincidência, nós estamos falando sobre lei de igualdade. Então, amanhã nós continuamos falando sobre lei de igualdade. Às 18 horas. Gente, abração. Obrigado pelo convite. Gente, abração, fiquem com Deus e, ó, política faz parte, tá? Então tá bom. Até mais. Gente, boa noite.